Olá! Antes de começarmos, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para se manter atualizado em relação aos próximos vídeos. Esse nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a importância do sistema de gestão ou as alterações, análises que a gente deve fazer no nosso sistema de gestão por conta da Covid-19 e esse reinício de atividades que a gente está prevendo, para o final do mês. Então vamos lá. Pois bem, a ideia é a gente passar em relação a cada tópico da ISO 9001, que também é pertinente a muitas outras normas, 14, 14001, 45001, IATF 16949, mas vamos falar um pouquinho mais do que é talvez mais básico, em relação a esses sistemas de gestão e dando aí uma orientação do que eu acho que seria interessante de ser feita uma análise, antes de começar as atividades produtivas, das organizações, não eliminando aí a necessidade de cada organização avaliar o impacto dessas alterações que já aconteceram e estão por vir, em cima de cada requisito do seu sistema de gestão, em cima de cada processo. A ideia aqui é a gente passar por alguns tópicos da norma ISO 9001, onde eu visualizo que talvez tenha um impacto mais significativo em todos os sistemas de gestão. Obviamente, cada organização tem que olhar para o seu sistema de gestão e vai identificar requisitos que, de repente, eu não estou identificando por aqui. Ok? Então, vamos lá. Acho que um primeiro ponto que nós devemos analisar no nosso sistema de gestão é em relação ao contexto. Isso eu acho extremamente importante que cada organização faça uma análise da conjuntura atual e do que a gente espera vir pela frente, analisando aí, por exemplo, eventualmente novas regulamentações ou flexibilizações que o governo estadual, municipal e federal estão impondo aí para esse reinício de atividade. Também questões de disponibilidade de fornecedores, novas necessidades do seu cliente, das partes interessadas externas, aí analisando de uma forma geral questão tanto de clientes como fornecedores, órgãos regulamentadores. Esse é um tópico que eu acho extremamente importante que a organização faça uma análise mais profunda, envolvendo várias funções dentro do seu sistema de gestão, dentro do negócio. E eu queria também fazer uma recomendação para que o pessoal da gestão, o pessoal da qualidade, do meio ambiente, exercesse aí um papel de protagonismo, ou seja, procurar fazer com que a organização trabalhe uma revisão desse contexto e de definição, ou redefinição de requisitos, ou novos requisitos, novas necessidades dessas partes interessadas. Fazendo uma boa análise desse contexto, a gente vai ter o direcionamento de várias outras atividades, eventualmente até redefinição da política, das diretrizes da organização, dos objetivos, tudo mais. Eu, por exemplo, aqui não acho que na maioria das vezes as organizações vão revisar a sua política de gestão. Eu acho que esse é um ponto que, no meu ponto de vista, não deve ser revisado não. Mas se na sua organização houver essa necessidade, acho que é muito importante, e isso vai direcionar também várias outras ações daqui para frente. Tá? Então, um ponto importante que a gente tem que fazer já de antemão é uma análise em relação ao contexto da organização. É um ponto extremamente importante. Bem, depois, vamos ver aqui a parte de definição de processos. Na verdade, eu também acho que a redefinição de processos, isso não deve acontecer. Não vejo isso como uma necessidade para as organizações, mas enxergar quais são as entradas e saídas, principalmente as entradas, pode ser que agora, com muito mais inputs eletrônicos, virtuais, novas necessidades de treinamento do pessoal, forma de comunicação diferenciadas aí com as partes interessadas. Então, pode ser sim que algum dos processos da organização requeira fazer uma reavaliação, passar por uma mudança de acordo com o panorama atual. Tá? Então, é um ponto que
acho que vale a pena parar para analisar com carinho. Depois, né, definindo aí claramente, né, se houver essa necessidade de redefinição de política, então, mesmo que não haja uma necessidade da redefinição da política, é possível que haja uma necessidade de alteração dos objetivos. Né? Em havendo essa necessidade de alteração dos objetivos, né, isso vai provavelmente impactar, né, em novos indicadores de desempenho ou novos critérios para dizer se esses indicadores estão tendo bom resultado ou não. Né? Talvez até uma mudança de frequência, de monitoramento e de análise, né? Isso aí caso a caso, mas acho que é um ponto importante para ser considerado, né? E aí outras necessidades de melhoria também, ok? Em relação a riscos e oportunidades, estamos aí diante de uma situação que quase ninguém previa, né, uma situação de um risco desse tamanho que pudesse trazer um impacto negativo para a organização. Pois bem, talvez seja a hora da gente repensar se na hora que nós definimos riscos e oportunidades da organização, a gente não subestimou a possibilidade de alguma coisa externa trazer um impacto tão significativo e negativo para a nossa organização. É uma necessidade de parada dos nossos negócios, das nossas atividades. Então, acho que vale a pena, né, aproveitar essa oportunidade e analisar a sistemática de identificação de riscos, né, se não requer aí alguma análise mais profunda e identificar outras situações que podem acontecer na frente que provoquem uma parada dos nossos negócios. Né? Então, acho que vale a pena repensar. Daí, consequentemente, também, as ações que vão ser tomadas para os objetivos, para trabalhar os riscos e oportunidades, podem ser alteradas dentro da nossa organização. E se houver uma mudança de objetivos, vale a pena a gente analisar se esses objetivos estão ou não coerentes com as diretrizes que a gente tem definido. Tá? Então, isso aqui acho que é um ponto que eu queria reforçar para todo objetivo que for estabelecido na organização. Né? Analisar se ele continua coerente com as diretrizes da organização. E depois as ações que vão ser tomadas para esses objetivos, né? Aí não vejo alterações, só voltar ao que já era prática na organização. Planejamento de mudanças. Né? A gente está diante de uma situação que ninguém planejava uma mudança desse patamar, mas a gente tem que analisar que outras mudanças vão acontecer. Né? Ou seja, o quadro certamente vai ser muito diferente, né? O relacionamento que a empresa vai ter com seus clientes, com seus colaboradores, vai exigir da organização certamente mudanças na parte de informática, necessidades de qualificação do pessoal, trabalho, né, junto com os nossos clientes, né, que tipo de interação a gente vai ter com clientes, fornecedores. Então, cada organização deve analisar que outras mudanças vão acontecer no seu negócio, né, e no seu sistema de gestão, para que essas mudanças aconteçam de uma forma planejada e que não tragam novos impactos negativos. Ou seja, vamos fazer as mudanças necessárias e elas não podem ter efeitos colaterais ou que esses efeitos colaterais sejam os menores possíveis. Né? E, de preferência, se tiver algum efeito colateral, que seja com resultado positivo e não negativo. Mas isso não dá para a gente controlar. Quanto melhor for o nosso planejamento, mais a gente antevê os impactos negativos de qualquer mudança que a gente estiver propondo para o nosso sistema de gestão, a gente vai minimizar a possibilidade de que tenha um resultado negativo. E você, como responsável pelo sistema de gestão, deveria assumir essa dianteira para poder ter o impacto menor possível. Né? Em relação à infraestrutura, o que eu vejo aqui de antemão, obviamente, é uma necessidade da gente trabalhar a questão de tecnologia. Né? É uma mudança significativa que as organizações vão ter e a gente deve estar preparado, e muitas empresas já estão trabalhando home office, comunicações virtuais, treinamentos virtuais. Né? A gente mesmo dentro da HIP está trabalhando fortemente na questão de treinamentos virtuais, né? E o bate-papo, como a gente já vem fazendo há algum tempo aí, esses vídeos, né? Para poder trabalhar a questão de ensino à distância, né? E questões virtuais, utilizando então tecnologia. Isso é futuro, não tem como voltar atrás. Questão de conhecimento organizacional. Vamos lembrar que esse ponto da norma
ele está pedindo para que a gente tenha uma metodologia adequada para preservar o conhecimento da organização e adquirir novos conhecimentos. Então, talvez seja um ponto importante também que a gente vá avaliar se o sistema de gestão da nossa organização está adequado, né, para trabalhar adequadamente com esse novo tipo de conhecimento necessário e se a gente pode preservar esses conhecimentos também. Outro ponto importante na questão de competências é parar para pensar se, né, a definição que nós temos para as necessidades, né, de funções dentro da organização em relação à educação, treinamento, experiência, não vai necessitar de alguma alteração, né, também diante desse novo panorama. A questão de relacionamento com os clientes, né? Também no que diz respeito à redefinição de contratos que a gente tinha anteriormente. Então, muitas empresas tiveram que parar a sua produção, a realização dos seus serviços e os contratos vão ter que ser renegociados, né? E novos contratos vão ter que ser feitos também. Então, é um ponto importante para ser trabalhado, né, dentro do sistema de gestão. Eu vou chamar a atenção daqui a pouco também sobre a questão das auditorias internas. Então, antes que a gente chegue lá na parte de auditorias internas, é bom reforçar que todo esse bate-papo que a gente está tendo é muito importante também na hora de planejar as próximas auditorias internas, quer sejam remotas ou presenciais. Em relação à parte de projeto, acho que basicamente o que eu vejo de necessidade de readequação seria a questão dos planejamentos. Né, os prazos, né, que a gente tinha provavelmente não serão cumpridos. Então, para que nós não tenhamos não conformidades por não cumprimento, tanto no item anterior, né, quando a gente falou o 713, né, então temos planejamento de manutenções, por exemplo. Vamos repensar esses planejamentos, né, para não ter uma situação de não conformidade, porque olha, o que a gente tinha planejado de manutenção, o que a gente tinha planejado de desenvolvimento, ou as etapas de desenvolvimento, a gente não conseguiu cumprir. Perfeito, vamos fazer um replanejamento de tudo isso, né? Porque aí a gente não tem não conformidades e seria uma não conformidade meio, não vou dizer que seja boba, mas assim, talvez não vá agregar tanto valor. Mas principalmente para não ter uma situação de não conformidade, tudo aquilo que a gente tem planejado, né, seria um bom momento agora para replanejar. Um outro aspecto é em relação aos fornecedores, né? A gente avaliar também se os nossos fornecedores estão se preparando de uma maneira adequada para uma nova realidade, né? Então, eu acho que seria interessante nós incluirmos na nossa sistemática de seleção e monitoramento de fornecedores, né? Avaliação, seleção e monitoramento de fornecedores, alguma tratativa sobre planos de contingência, né? Plano de reação, né? Para uma retomada dos negócios, né? E daqui para frente, se esse pessoal está preparado para essa nova situação, essa nova realidade, né? Por exemplo, se eles revisaram o contexto, né, os novos critérios, os novos requisitos das partes interessadas, né, se a infraestrutura deles também está acompanhando essa nova situação e se a gestão de mudanças também está acontecendo. Então, se eu fosse fazer uma auditoria nos nossos fornecedores, eu estaria procurando focar tudo isso que a gente vem discutindo agora, né, nesse bate-papo de hoje, né? E também, da mesma forma, nas nossas auditorias internas, né? O tipo de extensão e controle, né, do monitoramento desses fornecedores, né? Hoje, talvez a gente tenha alguma coisa um pouco diferente, né? Principalmente no que diz respeito à infraestrutura e gestão de mudanças. Acho um ponto importante para ser direcionado. O próprio controle de mudanças, né? Pode ser que na realização do nosso negócio, por exemplo, quem tem fábricas, né, dificilmente vai mudar, né, o dia a dia da organização, né? Não acho que isso vai ter grande mudança não. Mas quem faz treinamento, empresas de contabilidade, empresas de treinamento principalmente, né? Acho que isso é muito comum, empresas de consultoria, qualquer outro tipo de serviço que possa ser influenciado por uma realização virtual vai passar por uma grande mudança. Então, a mudança da forma de executar o seu produto, né, isso tem que ser dado uma atenção especial para que não tenha impactos negativos. A questão de auditoria interna. Então, agora a gente está envolvido aí com uma necessidade, eventualmente, de fazer parte da auditoria de uma forma remota.
né? Então, será que nós, como auditores internos, estamos preparados para fazer auditoria remota? A gente planejou adequadamente como vai funcionar essa nova auditoria, né? E eu recomendaria, na grande maioria das vezes, né, que ela seja uma forma híbrida, né? Parte da auditoria remota, aquilo que for administrativo, aquilo que depender mais de documentação ou de um bate-papo que possa ser feito com câmeras, por exemplo, e uma outra parte da auditoria, principalmente quando a gente fala de fábricas, né, que deve ser no chão de fábrica, né, acompanhando, ou seja, o ambiente como um todo, né? Então, acho muito complicado você fazer uma auditoria interna no ambiente de uma fábrica, né, de uma maneira virtual, né? Assim, a capacidade do auditor de identificar qualquer situação que possa ser uma fonte de uma trilha de auditoria, né, no meu ponto de vista, tem que ser feito isso presencialmente, né, com todos os cuidados que devem ser feitos nesse momento. Tá? Mas é um ponto importante. E também replanejar a auditoria. Né? Não foi possível fazer auditoria neste momento, então faz um replanejamento, né, para os próximos meses, né, e vai alterando esse planejamento sempre que for necessário. Um ponto importante que eu queria considerar aqui é em relação a esse primeiro tópico, né? Ou seja, na hora de planejar a auditoria, nós devemos levar em consideração a importância dos processos, as mudanças que estão acontecendo e os resultados de auditorias anteriores. Então, basicamente, né, uma coisa que não dá para descartar é a questão das mudanças. Então, alguns dos processos do nosso sistema de gestão foram alterados ou estão sendo alterados por conta de um novo panorama que a gente tem. Então, a nossa auditoria interna, considerando essas mudanças, deveria aguardar um tempo para que o dono daquele processo faça suas mudanças de uma maneira adequada, uma maneira tranquila, e assim que ele julgar que a mudança foi bem implementada e já tem evidências suficientes para poder passar por uma auditoria, ele solicite a auditoria interna, né, para agora sim poder fazer o ciclo PDCA, avaliar se aquela atividade após a mudança ela está tendo os mesmos resultados, os mesmos controles que a gente tinha anteriormente, né? Ou até controles melhores, se for o caso. Então, o que a gente deve, na auditoria interna, procurar avaliar, priorizar, né, os processos que passaram por essas mudanças, e até mesmo quando a gente fala num processo que tem uma grande interrupção, né, um processo de realização do produto, tanto fábrica como um produto ou um serviço, né? Ele passou por uma grande interrupção. Será que no retorno dessas atividades, será que não teve nenhum tipo de problema? O descumprimento de algum ponto importante? Então, na hora de fazer a auditoria interna, a gente também tem que levar isso em consideração para priorizar quais processos a gente deveria fazer, né, logo no começo, né, nas nossas auditorias internas, e quais processos a gente pode deixar um pouco para depois, né? Ou se for fazer uma rodada completa, sem problema nenhum, né? Então, vamos auditar todos os processos, mas aí tendo em mente que tipo de impacto essa grande parada vai provocar ou já provocou nos processos do nosso sistema de gestão, ok? Em relação à análise crítica pela direção, acho extremamente conveniente que a gente faça uma análise crítica já de imediato, assim que retornar, ou mesmo antes de retornar a implementação dos nossos processos, né, a realização do nosso produto, para que a gente possa fazer uma avaliação de como vai retornar a produção, a execução dos serviços, né? E depois também de uma frequência um pouco maior, né? Talvez, olha, a cada 15 dias, depois a cada mês, avaliar se todo esse nosso sistema de gestão, se o nosso negócio está funcionando da forma como a gente previa ou não, e fazer os ajustes necessários, né? A gente não vai aguardar daqui a um ano fazer uma análise, não, isso é uma coisa ilógica. E aí o pessoal volta e meia tem aquela preocupação, poxa, mas eu vou ter que registrar tudo isso? Vamos registrar sim, né, definindo claramente quais são as ações daqui para frente, quem é responsável por isso, né, quando é que a gente vai avaliar se essas ações foram bem implementadas ou não. Então, assim, e vamos simplificar, né, ao invés de fazer uma ata comprida, não, faz o registro por e-mail mesmo, né, mas tenha em mente que esses registros devem ser mantidos de uma maneira adequada e a previsão para a manutenção dos registros, né, a gente vai definir isso claramente, né? Então, não preciso ter uma ata, posso ter aí os próprios e-mails como registro daquilo que foi discutido numa análise crítica da direção. Também, já fazendo um alerta aqui,
não está definido em norma, que a gente tem que fazer uma reunião. Embora eu ache muito interessante, mesmo que virtualmente, nós reunirmos essas pessoas, né, ou encontrarmos essas pessoas aí de diversas áreas para fazer uma boa análise crítica. Tá? E registra em e-mail mesmo, está mais do que suficiente. Pode ser que a gente tenha outras entradas, né, para essa nossa análise crítica, principalmente, né, a gente vai ter aí, de repente, novos recursos, né, definidos. Pode ser que a gente tenha também, vamos voltar aqui um pouquinho, mudanças, né, em questões externas e internas. Então, as entradas para análise crítica da direção, então pode ser alterações muito diferentes, mudanças muito diferentes daquilo que a gente tinha um tempo atrás. Então, requer aí dessa sistemática de análise crítica uma análise se a gente vai fazer ou não junto com o pessoal, fazer uma análise separada, com que frequência, tudo isso pode ser alterado, ok? Bem, então, gente, o nosso bate-papo de hoje era isso. Dá uma atenção especial, então, para quem vai fazer as auditorias internas e analisar todas essas possibilidades de mudança, e principalmente o que é possibilidade de mudança, como auditor interno, você criticar sempre, né, como metodologia de auditoria. Né, por que não houve a mudança? E se houve a mudança, né, o que foi feito para prevenir efeitos colaterais, né, o que foi redefinido a partir dessa mudança, e vamos auditar essas novas atividades da organização. Ok? Bem, o que eu gostaria de vocês agora, por favor, se vocês ainda não o fizeram, peço que dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para se manter atualizado em relação aos próximos vídeos. E aqui também a gente já vai colocar alguns vídeos, desse lado, né, um link para alguns vídeos que a gente considera interessante para vocês poderem assistir já na sequência. Ok? Um grande abraço, até mais tarde.